Nós sabemos que no mercado de fundos imobiliários, você comprar apenas uma cota pode ser um valor bem superior à maioria dos preços individuais das ações, porque afinal de contas, as cotas possuem valores que no geral estão mais próximos de R$ 100. Contudo, existem fundos imobiliários, como o Maxi Renda, que acaba atraindo a atenção dos investidores justamente por deter uma cota mais próxima de R$ 10, a chamada base 10. E recentemente, o CPTS-11 também passou a ser um fundo imobiliário com cotas base 10. E antes de continuar, eu gostaria de te convidar a clicar no link aqui embaixo, um grupo de WhatsApp fechado da Mirai, para que você tenha a oportunidade de participar de uma aula gratuita e ao vivo que lançarei em breve aqui no canal, e é uma aula de um conteúdo que eu nunca trouxe de forma tão detalhada aqui no canal. Na verdade, eu não trouxe uma aula como esta aqui no canal, pela falta de oportunidade. Então, clica aqui embaixo, iremos aceitar a sua solicitação e fique de olho nas notificações. O fundo publicou aqui um fato relevante, informando o desdobramento das cotas, 1:10, ou seja, uma cota do fundo passou a ser 10 cotas do fundo. Um desdobramento, assim como ocorre com as ações. É por isso que atualmente ele negocia a R$ 8,60. Você ainda tem outro exemplo de fundo imobiliário que se rendeu ao suco de você negociar com cotas base 10. E aqui no caso é o BTCI11, que negocia abaixo de R$ 10. E no caso o BTCI, ele acabou realizando esse desdobramento em janeiro deste ano. Então veja que é um movimento mais deste ano. Por que que esses fundos estão se movimentando nesse sentido nesse ano? Porque nesse ano houve um crescimento considerável do mercado de fundos imobiliários e porque essas gestoras perceberam o sucesso do Maxi Renda em virtude dele simplesmente ter essa cota. Porque na prática o investidor, após realizar os seus aportes mensais ou semanais, ele acaba se deparando ali com restos de aportes. R$ 50, R$ 60, e ele pega e diz, não vou colocar isso aqui em renda fixa, vou aplicar aqui dentro dos aportes em fundos imobiliários, no Maxi Renda, porque a cota é R$ 10, R$ 11, eu consigo comprar umas 4 até 5 cotas. E todo esse movimento gerou alta nos preços do Maxi Renda, que nos últimos 12 meses acumula 20% de alta, de tal modo que atualmente ele está negociando a um indicador preço sobre o valor patrimonial da cota de 1,10. Isso significa que o fundo está negociando com 10% de ágio sobre o valor patrimonial da cota. Ou seja, o mercado está disposto a pagar no momento 10% acima do que vale o valor patrimonial da cota. E o valor patrimonial da cota é o que reflete o patrimônio líquido, é o que realmente vale o fundo. E já antecipo aqui para vocês que não faz muito sentido o mercado pagar ágio por fundos imobiliários de papel, fundos de dívida, fundos que têm no seu portfólio majoritariamente certificados de recebíveis imobiliários. Não é razoável, não é racional você pagar ágio para ter um fundo de dívidas. Diferentemente à situação em que você tem um fundo de tijolo, em que você tem uma expectativa de aumento do patrimônio líquido do fundo ou você tem a expectativa de valorização dos imóveis. É diferente. Aqui você poderia ter uma expectativa de valorização com a marcação a mercado, mas essa expectativa é muito fraca na minha visão. E aí você tem o CPTS-11 negociando hoje abaixo do valor patrimonial da cota e você tem o BTCI-11 negociando num patamar muito próximo. E por que essa distinção? Primeiro, que BTCI e CPTS, principalmente o CPTS, eles passaram a ser negociados com base 10 nesse momento. Algo muito recente, o Maxi Renda sempre foi assim, então ele é muito mais conhecido. Inclusive, vídeos sobre quanto rende tal valor investido em Maxi Renda, na maioria dos canais do YouTube, é o que traz mais visualização dentro do tema fundos imobiliários. Não à toa que esse aqui é o fundo de papel com o maior número de cotistas, detém uma liquidez média diária de mais de 12 milhões de reais. Se você comparar com a grande maioria dos fundos imobiliários, essa aqui é uma liquidez muito alta. Por outro lado, o CPTS-11 não fica muito atrás no momento, negociando a 11 milhões de reais no dia. Já o BTCI fica bem atrás, tem um interesse muito menor dos investidores. Ainda assim, é uma liquidez que é aceitável. 2,38 milhões de reais na média por dia. BTCI se valorizou 18%, já o CPTS se valorizou bem menos. Dividend yield do Maxi Renda 12,12, CPTS um dividendo menor em comparação com o preço da cota, por isso que acaba se refletindo numa valorização inferior. Já o BTCI 12,69.
por isso valorizou tanto quanto o Maxi Renda, mas não ficou tão caro quanto. Mas você poderia estar se perguntando, por que esses fundos se valorizaram, sendo que existe grande parte dos fundos de papel que simplesmente caíram, como por exemplo Iridium, Urca Prime e uma série de outros? Isso acabou acontecendo porque esses fundos, eles são considerados high grade, fundos, portanto, que têm baixo risco. E como os investidores, principalmente no que toca a dívidas, estão com bastante aversão ao risco, os fundos high grade acabaram performando melhor. Até porque você teve pouca oscilação nos seus dividendos, eles não possuem altos índices de inadimplência, como os outros fundos com um portfólio mais arriscado, que prometem um retorno maior de dividendos, por outro lado o risco é bem superior. Então, em razão da estabilidade que esses fundos produzem no fluxo de pagamentos aos seus cotistas, eles acabaram se valorizando. Mas afinal de contas, esses fundos ficaram caros? Eu já antecipei para vocês que minha recomendação é você não pagar um valor superior ao valor patrimonial da cota no caso de fundos de CRI, fundos focados em certificados de recebíveis. Então, Maxi Renda hoje não estaria no topo da minha lista de eventual compra. Já o CPTS sim, bem como o BTCI 11, mas é importante também analisar o seu portfólio. Vamos analisar na sequência. Primeiro, vamos comparar também com as taxas hoje ofertadas pelo Tesouro IPCA mais 2035, porque os gestores avaliam se um fundo está caro ou se está barato de acordo com o Tesouro IPCA mais, a NTNB principal sem juros semestrais de 12 anos à frente, que é mais ou menos a duration que você pode esperar de uma carteira, por exemplo, um fluxo de pagamentos de um CRI. Então, você pegar como parâmetro a taxa ofertada pelo Tesouro IPCA mais 2035, acaba sendo algo inteligente a se fazer para avaliar se um fundo de papel está caro. E aqui é IPCA mais 5,69%. Em um fundo de CRI, você precisa esperar no mínimo IPCA mais 6%. O IPCA, que é justamente a inflação que você conseguiria aqui no título público federal, e 6% porque, afinal de contas, você conseguiria algo próximo de 6% sem risco aqui com o Tesouro IPCA mais 2035. Mas esse é o mínimo. Para você ter alguma vantagem efetiva, tem que ter um prêmio de risco, ou seja, tem que superar os 6%. E aqui, se você pegar o dividend yield dos últimos 12 meses, o Maxi Renda até produziria um IPCA mais 6 ou um pouco mais do que isso. Mas será que nesse ano o Maxi Renda vai superar o pagamento do ano passado, 1,21 por cota? Até agora ele pagou 1,5 e ele anunciou 11 centavos por cota. Se ele manter 11 centavos por cota, outubro, novembro, dezembro, 3 meses, mais 33 centavos. Se você adicionar 33 centavos a 1,5, ele chegaria a 1,35 ou 1,30, então ele pode superar 1,21. Então, vamos ser conservadores aqui e colocar 1,30. Nesse caso, 1,30 por cota, se nós dividirmos pela cotação atual de 10,97, vamos arredondar aqui para R$11, chegamos a um yield projetado de 12% aproximadamente. É isso que você pode esperar comprando Maxi Renda nos preços atuais. E quanto ao CPTS 11? CPTS 11 pagou 1,23 por cota em 2022, algo idêntico a 2021, então não houve crescimento aqui, e pagou no equivalente 72 centavos por cota em 2023, anunciando 8 centavos por cota. Se você multiplicar 8 por 3 mais 16 centavos, chegaria a algo próximo de 90 centavos, salvo se tiver um pagamento excepcional. Então a tendência é que o CPTS, ele não remunere em 12%, mas fique efetivamente aqui entre 10% a 11%. Nesse sentido, ele não estaria dando um bom retorno no momento. Por outro lado, o indicador preço-valor patrimonial nele é inferior, e isso deve ser levado em consideração. Na dúvida, eu fico com o fato de o fundo estar negociando abaixo do valor patrimonial. Depois eu olho para o yield projetado, até porque precisamos avaliar a carteira de crise do fundo para verificar se aquele dividendo alto, como no caso do Maxi Renda, relativamente alto, muito próximo da NTNB de 12 anos à frente, é sustentável. E temos o BTCI 11, que pagou 1,34 por cota no ano passado, até agora pagou 1,6, vem anunciando 10 centavos por cota, mais 30 centavos pode chegar a 1,35 ou até 1,30. Vamos colocar aqui 1,35, já que o fundo está um pouco mais barato e provavelmente vai continuar pagando esses 10 centavos. Se dividirmos por R$10 arredondando-se, você teria um yield projetado de 13%, 13,5%, ou seja, dentre esses três é o fundo mais barato. E não à toa, se você tem uma menor liquidez, é porque você tem menos interesse, e aí isso deixa o fundo um pouco mais esquecido. Então hoje eu ficaria entre CPTS 11 e BTCI em relação à valuation, de preferência o BTCI. Mas vamos olhar a carteira de CRIs de cada um. Primeiro aqui com o Maxi Renda,
Qual é a taxa de administração? 0,9% ao ano. Com o CPTI da Capitânia, 1,05%. Já não é bacana, tem uma taxa maior. No que o Maxi Renda Mais investe? Em CRIs, mais 77% em CRIs, e tem aqui 15% de fundos imobiliários. Então, ele também, na prática, é um fundo de fundo, mas uma pequena parte. E o indexador do Maxi Renda? 62% IPCA, e aqui você tem CDI. Então, você tem proteção IPCA aqui no Maxi Renda. Aqui dentro da carteira do CPTS, IPCA mais 6,76, mas você tem a taxa, por isso que na prática você tem dificuldade de conseguir IPCA mais 6. Em relação à alocação, você tem o quê? 28% de fundos imobiliários, e aí o restante aqui é CRI. Então isso aqui é negativo. Quanto mais fundos imobiliários na carteira, pior. Você já paga mais taxa de administração do CPTS, ainda você tem fundos imobiliários na carteira, então nesse ponto ele já tem uma qualidade inferior ao Maxi Renda. E em relação a indexador, o que você tem? Você tem 70% IPCA e você tem um pedaço aqui de CDI e fundos imobiliários. Então, nesse ponto acaba sendo muito próximo do Maxi Renda, mas tem mais fundos imobiliários aqui, o que eu considero negativo, muita taxa a se pagar. E com relação ao BTCI, indexador 62% IPCA, tem um pouco de IGPM e 34% CDI. Então, todos eles têm mais exposição IPCA, sendo que esse é um fundo de CRI, bem mais focado em CRI, o que seria mais positivo na minha visão. Tem mais foco em CRI, em dívida, que é o que se espera de um fundo de papel, não ficar ali investindo em outros fundos. Mas ainda assim tem um pouquinho de fundo imobiliário, 8,1%, mas é muito pouco. Então, nesse ponto, de novo, seria o meu fundo de preferência entre esses três no momento. Por outro lado, esse relatório não é tão transparente quanto do Maxi Renda, por exemplo, que traz o LTV das dívidas com muita transparência. Aqui você não encontra o LTV, que é o Loan to Value, que é justamente a relação entre o valor da dívida e o valor da garantia imobiliária, com clareza. Isso é negativo e muitos desses relatórios pecam nisso. Por outro lado, no CPTS 11 você tem o LTV médio, 64%. E no caso do Maxi Renda, 47%. Então o Maxi Renda acaba sendo mais seguro. No final, diante do que tratamos aqui, qual seria o melhor fundo entre os três, que são aqui base 10? Maxi Renda, CPTS ou BTCI? Em termos de transparência, BTCI perde e eu fico com Maxi Renda e CPTS. E aí, se eu for adotar a transparência como norte, eu compraria o CPTS porque está mais barato. Contudo, se eu estiver focado exclusivamente em retorno de dividendo que esse fundo pode me produzir, eu ficaria com o BTCI 11, porque está mais barato e produz um dividendo muito interessante. E ainda é focado mais em CRIs. Em termos de segurança, ficaria com o Maxi Renda, que tem o LTV menor de todos. Quanto menor o LTV, mais seguro é aquele fundo. Mas, no geral, todos eles são high grade, então, nesse ponto, não é um critério determinante para você fazer a escolha. Apesar dos pontos de vantagem do Maxi Renda, eu não gostaria de pagar ágil hoje, então eu ficaria ou com o CPTS 11 ou com o BTCI, dando talvez mais importância para o BTCI, porque afinal de contas ele está mais barato, com um dividendo maior que o CPTS e é bem mais focado em CRIs. E o Loan to Value você pode analisar por outros meios, fazer o cálculo próprio, sendo que a taxa de administração do BTCI é idêntica à do Maxi Renda, inferior ao CPTS. O CPTS deveria hoje, para concorrer com esses fundos, abaixar a taxa de administração, porque ela está relativamente alta com o dividendo que eles estão pagando. E só outro detalhe aqui, merece crítica além da falta de transparência no relatório, o fato de o BTG recomendar compra do seu próprio fundo. É claro que a research é separada por uma questão regulatória, mas você recomendar a compra do fundo próprio, no mínimo, isso é duvidoso. Então, no mínimo, deveriam melhorar a transparência nos relatórios gerenciais. E, de novo, quero lembrar aqui a vocês, para que entrem no grupo de WhatsApp fechado, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, para que você tenha a oportunidade de participar de uma aula completamente gratuita e ao vivo que eu trarei em breve aqui no canal. Então clica no link aqui embaixo, faça a sua solicitação que nós iremos aprovar. Até um próximo vídeo.